Para começar a falar de gestão, a gente não poderia começar de outra forma. Eu gostaria de começar falando sobre o recurso mais importante que nós temos para gerir, o tempo. O termo gestão do tempo, ele é um pouquinho equivocado, ao meu humilde ponto de vista, porque a gente não controla o tempo. Mas, de qualquer forma, nós controlamos o que se faz com o tempo. E o nome não está totalmente errado. Podemos falar em gestão do tempo ainda assim. É que o Rafa é um pouquinho chato nesse sentido mesmo. Então, o que você faz com o tempo? Como definir quais os pontos? E o primeiro ponto é por que definir o que você vai fazer no correr do dia, o que você vai fazer no correr da semana, o que vai fazer no correr do mês. Não seria mais simples eu simplesmente sair fazendo e utilizar todo esse tempo que eu utilizaria para pensar no que eu vou fazer, eu utilizo para já sair fazendo. E por que ser esse tarefeiro dá errado? Bom, evidentemente que o tarefeiro ele confia na cabeça dele. E ele muitas vezes vai chegar no final do dia e não vai fazer aquela coisa que ele era o mais importante de ser feito, porque a cabeça nossa sempre vai falhar. Então, a gente precisa ter uma hierarquia dos pontos a serem feitos no correr do dia. Se a gente não tiver, muitas vezes a gente investe o nosso tempo fazendo algo que não tinha tanta prioridade, cedendo espaço a ele, estaria uma tarefa que a gente precisaria fazer hoje. E a gente deixa de fazer aquilo que é fundamental. E isso pode ser muito prejudicial para o seu resultado. Porque, por exemplo, nessa hierarquia poderia estar ir visitar um cliente que vai fechar um negócio. E ao invés de visitar esse cliente, você gastou o seu tempo lá, fazendo uma campanha de Facebook, que é importante. Mas você não poderia ter deixado de visitar o cliente. Então é muito importante que você comece a se tornar senhor ou senhora do seu tempo. Comece a escolher o que você vai fazer com cada minuto do seu dia. E assim você não vai esquecer de pontos a serem feitos. Um outro ponto de grande importância aqui é que você consiga ter pontualidade. Nós vamos ver como a pontualidade é de extrema relevância quando nós estivermos falando do gatilho mental da coerência. Quando você não é pontual, quer dizer, você marcou de chegar às 10 horas da manhã, mas chegou às 10h05, você automaticamente é taxado, mesmo que de forma involuntária pela pessoa, como uma pessoa incoerente. A pessoa olha para você e fala, essa pessoa não cumpre os acordos que faz. Tá? Então, isso costuma ser uma decisão não racional, mas uma decisão irracional, mas a pessoa vai começar a observar com outros olhos a partir do momento que vê que você for uma pessoa impontual. Então, a gestão do tempo te ajuda aqui, neste caso, a construir autoridade, olha só. Conforme você chega pontualmente, você é considerado uma pessoa com mais autoridade, em quem pode se confiar mais e te ajuda a converter melhor. Né? Agora, o principal ponto que eu vejo no que diz respeito à gestão do tempo com relação à minha humilde pessoa diz respeito ao mal da tarefa seguinte. Isso é um termo que eu acho muito fantasticamente defendido por Leandro Carnal. Eu vi uma palestra dele falando sobre esse tema e ele fala sobre o mal da tarefa seguinte. O que acontece? Quando você não tem bem claro o que você vai fazer no correr do dia, ou quais os pontos que você precisa realizar, você fica fazendo uma tarefa pensando na próxima. Depois que eu sair daqui, eu não posso esquecer de passar no cartório que tem um documento para pegar. Né? Então, se eu não pegar esse documento hoje, amanhã já venceu o prazo, aí eu vou ter que dar explicação para o cliente. Então, talvez eu até lembre de fazer isso na sequência, mas o problema não é lembrar ou não lembrar, o problema é que eu estou fazendo isso daqui sem poder me dedicar plenamente a essa tarefa que eu estou fazendo agora. Se está tudo muito bem desenhado na minha agenda, os meus horários no correr do dia, então eu fico tranquilo para conseguir criar pontos de hiperfoco. Olha que interessante. Consigo me dedicar 100% a alguma coisa que eu esteja fazendo. E isso só é possível se você conseguir ter uma gestão do tempo. Então você está me falando, Rafa, que eu vou me tornar uma pessoa muito mais eficiente nas minhas ações se eu fizer uma gestão do tempo bem feita? Sim. E aí no final do dia, no final da semana, no final do mês, você está me falando que eu vou conseguir fazer muito mais coisas do que uma pessoa que não tem gestão do tempo? Sim. E que eu vou fazer todas as coisas mais importantes primeiro e nunca vou esquecer de fazer as coisas mais importantes? Nunca é uma palavra muito forte.
mas certamente você vai ter uma assertividade muito maior e sua chance de sucesso aumenta exponencialmente. Você vai perceber que eu não sou muito tipo, faz isso que dá certo, né? Mas a chance começa a subir muito conforme você vai fazendo as coisas corretas. E aí, por final, nós temos a última grande vantagem. Você vai começar a alcançar os seus objetivos. Porque as suas ações, se você começa o dia pensando qual é o objetivo que eu tenho da semana, é esse daqui. Então, o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta? E aí você consegue traçar ações direcionadas àquele objetivo, você provavelmente vai conseguir alcançar aquele objetivo. É como se você, todos os dias você caminhasse, sei lá, 10 quilômetros, você precisasse chegar em Pindamonhangaba. Todos os dias de manhã você anda de uma forma aleatória, sem saber para onde você anda. Dá para chegar? Possivelmente, mas a chance é muito difícil. Agora, se você anda todos os dias 10 quilômetros com relação àquela mesma direção, você certamente vai chegar lá em um tempo ridiculamente menor do que a pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, esse é o ponto. Vamos começar a gerir o nosso tempo, a ser gestores do nosso tempo.